Oi, oi, eu sou a Andressa. E eu sou a Rafa. Nós somos no canal Louco Odisseia. Sejam muito bem-vindos ao Bookseia. Esse é o nosso primeiro episódio do livro Maze Runner, Correr ou Morrer. Uhul! Bom, bom, a gente vai falar sobre o primeiro livro da saga, né? Tem quantos livros, Rá? É uma trilogia, aí tem um quarto que se passa antes do Thomas, né? E agora saiu mais um livro que conta uma história antes dele e da Teresa irem pro labirinto, né? Pra clareira. Então, são quantos? 4? É 4 ou 5? Meu Deus do céu. Já perceberam, né? Deu lucro. Bora escrever. Não, mas é bom. Então, né? Escrito por James Dashner, Maze Runner conta a história de Thomas, um adolescente que se vê em um lugar diferente, com pessoas diferentes e sem se lembrar de nada além do seu nome. Na clareira, onde ele foi jogado por alguém que ele ainda não sabe quem é, ele conhece o labirinto que cerca o lugar inteiro. E junto com os seus novos amigos, ele se sente instigado a encontrar uma saída dali. Ah, Rafa, mas o hype desse livro já passou, por que falar dele agora? Pelo simples fato de ele ser um baita de um livro e eles terem conseguido estragar totalmente a adaptação dele para os cinemas. E eu fico muito pé da vida quando eu leio... Não existe nada pior que o Divergente, meu amor. Isso eu posso te garantir. Eu concordo que o Divergente seja uma péssima adaptação, mas Maze Runner... tem aquele também, né? Instrumentos Mortais, né? Nem me fala, chega a doer meu coração. A história começa com Thomas, então, dentro de uma espécie de elevador, todo fechado, tentando entender o que tá acontecendo, e nós também, né? Até que a porta se abre e lá estão olhando pra ele, né? Uns meninos estão olhando pra ele. Eles ajudam, então, o Thomas a sair desse lugar, e aí que as coisas começam, né? Ainda assim, não sabia de onde vinha, ou como fora parar naquele elevador escuro, ou quem eram os meus pais. Nem sequer se lembrava do próprio sobrenome. Imagens de pessoas vieram de repente ao meu pensamento, mas não reconheceu ninguém. Rostos substituídos por manchas de tonalidades fantasmagóricas. Não era capaz de se recordar de ninguém que conhecesse, nem de uma única conversa. Eu disse que é um trecho do Thomas, mas na realidade quem tá falando, né, é o autor, né? Sim, caso, né? Mas é o pensamento dele, né? O pensamento do Thomas, né? Não, é que ele não tava, como se fosse o Thomas falando, né? Era mesmo o autor falando, mas era o pensamento dele, do Thomas, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Estava em um vasto pátio, várias vezes maior do que um campo de futebol, cercado por 4 muros enormes de uma pedra cinzenta, cobertos por uma era espessa que se espalhava em manchas desiguais. As paredes pareciam ter mais de 100 metros de altura e formavam um quadrado perfeito ao redor daquele espaço. Cada lado era dividido exatamente ao meio por uma abertura tão alta quanto os próprios muros, e que até onde Thomas conseguia ver, levava às passagens e corredores compridos que se estendiam a perder de vista. Então a gente descobre que o lugar que ele foi parar é um lugar chamado Clareira. E que para manter, então, a ordem desse lugar, eles tinham um líder, que se chamava Albi. Então aí, depois dele chegar ali cheio de perguntas e tal, o líder meio que... nessa apresentação também, quando ele conhece o Albi, ele também conhece o Newt, que é um personagem que, né, vale um destaque aí. E aí, depois que ele fica cheio de perguntas ali e tal, a gente conhece o Chuck, um guri fofinho, gordinho, que a princípio é chato pra caramba e não deixa o Thomas em paz. O complicado é que o Chuck dá respostas evasivas pro Thomas, então ele tá sempre boiando. O Thomas se faz muitas perguntas, óbvio, ele acabou de chegar num lugar onde ele não sabe nem o nome dele, então, é um fato que ele vai estar perdido. E, infelizmente, no momento, a única fonte de informação dele é o Chuck. Então, ele tem que se contentar com as respostas evasivas.
E aí ele acaba ficando constantemente frustrado por não conseguir respostas consistentes. Logo a gente já descobre que tem um clariano, que clarianos são como eles se denominam ali dentro, né? E que tem um clariano passando por problemas. E o Chuck diz que ele não vai morrer se o soro for aplicado a tempo, antes da transformação acontecer. A gente já fica sabendo que existem os verdugos e que quando eles picam, acontece essa transformação. Esse é um momento, assim, que muitas informações são jogadas pra gente. Então, assim como o Thomas não sabe, não entende nada, a gente também não entende. A gente não sabe do que eles estão falando. Então, talvez fique um pouco confuso agora, mas vai clarear. Os clarianos também têm gírias bem únicas. E um exemplo é plong, que eu acho a mais divertida. Plong é o barulho que o número 2 faz quando cai no vaso. E tipo, como assim? Quem pensa nisso, cara? Mas tipo, a gente tem outras gírias, né? Como, por exemplo, fedelho, que eles usam bastante. Calouro, pra chamar os novatos. Aí tem novato também. Mértila e por aí vai. Thomas, então, acaba tendo um encontro nada agradável com outro membro ali, né, da clareira, né? O Gally, ou Gally. Eu sempre chamei de Gally. Como vocês quiserem, gente. Ele era chato, assim, pra caramba. E ele fala que já tinha visto o Thomas. Temos aí, né, um pequeno... Uma pequena pista, na realidade, né? Nem é plot twist. Assim como um garoto chamado Benny. Ele não sabia como, mas o rosto do Thomas era um pouco familiar. Mas só isso aí já foi suficiente pra rolar aquela antipatia entre eles, né? O Thomas também comenta que não curtiu muito a cara do Gally e ok, né? O fogo no parquinho já começa a ser plantado no começo. Mas eu vou falar uma coisa. Tu não leu todos os livros. No terceiro livro, tu é mau Gally. Vou jogar no ar. Pois é, mulher. Por isso que é um dos motivos que, tipo, eu não curto... Olha a louca, né? Tô falando do Thomas. O pessoal vai me matar. Que eu não curto muito o personagem do Thomas. No livro, no filme, eu curto. Não, eu vou falar que eu não curto o personagem. Vou dar meus motivos lá no terceiro episódio. Eu não vou dar agora, né? Eu vou ficar curiosa mas junto. Vai ficar curiosa. Sinto muito. Mas já fica aí, né? Que horror, né? Ele é o personagem principal do livro, eu não gosto. Eu tô curiosa pra caramba também, não vou ficar sabendo, porque ela é malvada, gente, e ela não vai me contar. Eu não vou te contar, só no final. Tá bom então, né? Tá. Pode ser que realmente a minha empatia vá pro Gally nesse sentido também, sabe? Eu não li os outros livros. Vou ler, né? Agora que eu te li primeiro, né? Vamos terminar essa saga aí. Uma saga, trilogia, ninguém sabe porque são outros livros muito paralelos que saíram. A trilogia principal. Mas no filme, eu não sei... Falando do filme, né? Claro, né? Não sei se é a mesma coisa que vai acontecer. Provavelmente não, né? Porque sempre mudam. Eu gosto muito, sempre gostei muito do Gally. Mesmo, tipo, ele no primeiro filme... Sério? Ele sendo, tipo, o antipático, do mal, o chato. Caramba! Mas sei lá, eu consigo entender, eu consigo compreender, sabe? Eu não sou, tipo, assim... É que, tipo, a gente também... nessa altura, tipo... Nas primeiras 15 páginas, a gente já vê uma baita diferença, né? Tipo, do filme pro livro, né? Então, tipo... Aqui é totalmente diferente. Ele tem um encontro diferente com o Gally. O Gally já fala que eu já tinha visto o Thomas. Então, assim... É uma treta, mas é uma treta diferente do filme, né? Porque no filme eles só não se pecharam. No filme o Gally nunca foi picado. Porque no filme... É diferente, não tá? fazia sentido ele ser picado naquela situação, só exatamente, isso, tipo, é que no filme ninguém é picado antes do Thomas chegar. E aqui a gente já tem os verdugos picando antes dele chegar. Tá, vamos lá. E é legal nesse livro também que a gente consegue ter uma noção muito boa de espaço. Então a gente consegue se familiarizar muito melhor com o ambiente que eles estão. E tem uma parte do livro que o Thomas fala que
que a sede tá no noroeste, o bosque no sudoeste, a fazenda no nordeste, os animais no sudeste e bem no centro tá a caixa que ele chegou ali. Então, Thomas começou a prestar atenção naqueles muros que cercavam a clareira, né? E quando o Chuck contou pra ele que as aberturas eram, na verdade, portas, ele não acreditou. Porque tudo aquilo ali, os muros, pareciam estar ali há milhares de anos. Então, como aquilo ali seriam portas? Ele também fala que a Era tomava conta, das paredes e não fazia sentido aquilo se mover. E aí, naquele mesmo dia ali, ele tava conversando com o Chuck e tal, e um pouco antes das portas se fecharem, ele viu um dos corredores de longe, assim, saindo de uma daquelas portas, né, daquelas aberturas nos muros. E ele ficou curioso, ele queria saber o que era aquela pessoa saindo do lado de dentro, já que ninguém podia sair. Se alguém tá saindo, alguém teve que entrar, né? Então, aconteceu. As portas gigantescas começaram o processo de se fechar. E ele simplesmente não acreditou que aquilo fosse possível. Mas era. E quem quer que os tivesse colocado ali, tinham um controle daquelas portas monstruosas. Era apenas esquisito. Lembrava-se de uma porção de detalhes sobre a vida. Comida, roupas, estudos, jogos, imagens diversas da aparência do mundo. Mas qualquer detalhe que pudesse se encaixar numa imagem para compor uma lembrança de verdade e acabada tinha de alguma forma se apagado. Era como olhar para uma imagem através de uma camada de água suja. Mais do que qualquer outra coisa, talvez ele se sentia triste. O Thomas é aquele típico exemplo, a gente se acostuma. Claro que, hipoteticamente falando, ninguém vai ficar acostumado a ficar, trancafiado no labirinto. Mas é aquela coisa, né? Tu vive com o que dá. As memórias deles foram apagadas, mas o Thomas, além de ser o esquentadinho ali da turma, ele era útil, porque ele colocava fogo no parquinho e tirava, de alguma maneira, aquele pessoal da comodidade. Afinal, ele até chegou, né, a imaginar que já tinha estado ali no labirinto. Sinistro! E aí o Newt, que tinha batido um papinho lá com ele quando ele chegou na clareira, acordou ele no dia seguinte e chamou ele pra dar uma volta. Toma foi, é óbvio, né? E eu acho que é bem legal falar que sim, aqui no primeiro contato de verdade deles, a gente já sente um carinho especial pelo Newt. Eu, pelo menos, tá? Isso é minha experiência. Não é um spoiler, é só uma coisa que eu precisava falar, porque eu ia acabar esquecendo. Então, o jeito que o Newt conversa... Cara, eu amo demais o Newt. E... inclusive, eu acho muito fofo o jeito que ele chama o Thomas, que ele chama o Thomas de Tommy. E no filme, isso acontece em uma cena só, lá no terceiro filme, que ele chama o Thomas de Tommy. E aqui no livro é o tempo inteiro, então a gente acaba criando uma relação de carinho. Mas voltando, porque eu perdi o foco, eles caminham bastante durante esse passeio, entre aspas, né? E o Newt fala a real pro Thomas. Ele fala que lá fora tem o labirinto e que eles vivem todos os dias tentando encontrar uma solução de sair dali. E ele mostra pro Thomas o que mora no labirinto. Os verdugos. Sim, e sim, tinha uma janela no muro. E o Thomas viu aquela coisa asquerosa, nojenta, numa mistura de perna robótica e o corpo feito de carne. É nojento. E mesmo sabendo o que tinha no labirinto, mesmo sabendo de todos os perigos, o Thomas tinha certeza de que ele queria ser um corredor, que ele queria ajudar a descobrir como sair dali. E então, depois disso, o Newt deixa ele e o passeio com o Albie para conhecer a clareira, né, de verdade, começou. Bom, o rolê com o Albie foi até de boas, né? Ele explicou como funcionava ali a dinâmica do lugar, afinal, cada um tinha um papel, uma espécie de emprego/tarefa para se fazer. E que também a gente ficou sabendo que geralmente
chegava, né, um recruta, um fedelho, como eles chamam, né, o apelido que eles dão, né, a cada mês, mais ou menos, né, meio que um período estipulado, também fica ali, né, pra imaginação. Só que pra nossa surpresa, ou não, porque imagina, né, o Thomas já chegou, já causou, tem que causar mais uma vez, né. Claro. O elevador deu sinal de vida, gente, mais uma vez. Pela primeira vez chegava uma garota. Sim, tu imagina a cara deles. Sim. Eu acho que a gente não falou isso, né? Mas, tipo, eram, sim, na base de 50 meninos até então. Exato, não tinha nenhuma menina. Ela foi a primeira a chegar, né? Eles nunca tinham visto até então uma garota ali. E imagina, tipo, ela chegou pouco tempo depois do Thomas, sabe? Como assim, tipo, algo tá errado, né? E sim, tava bem errado, porque a menina, na realidade, ela chegou apagada. Eles tiveram que carregar ela, porque ela não tava acordada. E detalhe que aqui tem uma diferença bem grande também do filme pro livro. No filme, quando ela chega lá e ela dá aquela levantada e fala o nome do Thomas... Cara, ali eles exageraram pra caramba, porque no livro não é nada disso. No livro, quando ela levanta, ela tem, sim, ela, tipo, tem um bilhete na mão, o mesmo esquema. Só que ao invés dela falar Thomas, ela fala, agora tudo vai mudar. Então, tipo, não tem nada a ver com Thomas, nada a ver. A mente do Thomas não parava de trabalhar, tentando encontrar um jeito de sair dali. Então, acabou ocorrendo a ele que talvez, bem talvez, se alguém entrasse na caixa e tentasse descer com ela vazia, funcionaria. Ele também pensou em descer com uma corda até o fim do buraco, né? Mas o Chuck cortou o barato dele em todas as ideias e inclusive disse que um dos clarianos já tinha... Chuck imitando, adoro. Já tinha tentado descer de corda até o fundo, mas acabou sendo cortado ao meio por uma lâmina gigante que tinha aparecido do nada. Ou seja, não tinha muita esperança, né? Bom, o Thomas, né, super curioso, como sempre, estava meio que intrigado, né, com o pessoal ali que corria no labirinto, que corria pra dentro do labirinto. O Chuck chegou a mencionar também que todas as noites eles se reuniam, quem voltava do labirinto, né? Se reunia para fazer mapas. Sim, mapas. Eles corriam e gravavam os locais ali do labirinto. E que havia, sim, necessidade de fazer vários mapas, porque a gente descobre que o labirinto, ele se modificava. Então, ele não era sempre... Os caminhos não eram sempre os mesmos. Chegou até um momento, né... passar ali pela mente do Thomas que talvez o pessoal que estivesse ali dentro do labirinto fossem todos criminosos. Porque, tipo, vai saber, né? A gente nunca sabe, né? Talvez, sei lá, seja algum tipo de punição por algo ruim que eles tivessem feito antes, né? Até então a gente não sabe o que aconteceu, muito fora da caixinha, né? Tipo, realmente seria uma possibilidade. Com certeza. Tá, claro que tu fica tipo assim, nossa, o Chuck parece ser bem novinho, né? Tipo, uma criança, sei lá, matar alguém. Mas sei lá, hoje pensando não é tão anormal, né? Fora da nossa realidade, né? Exato. Aí pela primeira vez a gente tem algo diferente. Não que tipo a chegada de duas pessoas não fosse diferente, né? Mas é que o Thomas, o super curioso, ele viu um besouro mecânico ali na clareira. E o que é um besouro mecânico? É um besouro, né? Só que mecânico. Nem eles sabem explicar muito bem o que é, na verdade. É um bicho, um troço estranho mecânico. Então eles colocaram um besouro mecânico. Exato. É óbvio que o Thomas foi atrás e viu que nesse bicho aí, nessa coisa estranha, tava escrito cruel. Ele achou que ele tinha visto, mas foi muito rápido, né? Assim. Assim como nós, ele também ficou intrigado, né? Porque... tipo, agora besouro tem marca. Virou moda agora. Além de ser mecânico, ainda tem marca? E aí, o boca aberta do Thomas entrou lá na floresta, onde o besouro mecânico entrou. Mas ele é muito burro, porque ele perdeu o bicho de vista.
Mas encontrou o cemitério que o Albi tinha mencionado durante aquele passeio. E ele ficou ali, meio viajando, meio olhando os túmulos, vendo quem já tinha morrido. E ele viu o corpo pela metade que o Chuck tinha falado, do menino lá que tinha descido, que tinha tentado descer, né, pela caixa, pelo buraco da caixa. E no túmulo tinha um aviso para nenhum dos outros clarianos cometerem a mesma burrice que aquele menino cometeu de tentar descer, né? Então o Thomas foi surpreendido com o barulho de alguém próximo. Era o Ben, o cara que ele viu na sede lá quando a Andressa falou que ele encontrou o Gali. Pois é, ele tinha ido lá atrás do Newt, né? E do Albi. E ele acabou encontrando o Ben. O Ben tava passando pelo processo de transformação lá e tal, como eu falei. E aí ele viu o Ben ali naquela floresta atrás dele. E o Ben tava totalmente fora de controle. Tipo, ele simplesmente atacou o Thomas, tentando bater, morder, muito frenético. Mas o Albi chegou bem na hora, segurando um arco e flecha. Ele pediu educadamente pro Ben parar com aquilo, mas o Ben não parou. E o Albi disparou a flecha, cara, sem dó nem piedade. A flecha atravessou o Ben na altura da bochecha, mais ou menos. E, tipo, literalmente atravessou. Escorreu sangue, ele caiu pro lado. O Thomas jurou que ele tava morto. E tava morto. E aí o Thomas saiu dali junto com o Albi, mas, tipo, completamente confuso com aquela reação do Ben. E incrédulo que o Ben tivesse morrido. E também incrédulo pelo Albi, tipo, ter feito isso com a maior frieza do mundo. Bom, o Thomas ele já estava se sentindo mais confortável ali na clareira. Pois é, meu amor, o esquentadinho tinha que acabar contribuindo com alguma coisa, né? Tipo a organização do lugar. E ele acabou, então, de trabalhar com o Newt. E aí ele não foi trabalhar com o Newt, né? Na verdade, o Newt estava meio que guiando ele ali para ver aonde ele poderia se encaixar dentro das tarefas disponíveis no labirinto, né? E aí, o primeiro lugar que ele conhece é o Sangradouro, onde ele conhece o Winston e tal, e ele definitivamente percebe que o Sangradouro não é para ele, porque o Sangradouro é onde eles, né? Acho que o nome fala por si só. E aí, no mesmo dia, ele conhece o Minho, um dos corredores. Logo de cara, o Minho já apareceu, tipo, super de boas em falar sobre algumas coisas que ninguém mais falava pra ele. Inclusive, nesse papo, ele descobre que o Minho foi um dos primeiros garotos a chegar ali na clareira. E o Minho tá bem acelerado, porque, tipo, ele acabou de encontrar um verdugo morto. Então, ele contou pro Albi, tipo, na frente do Thomas, tipo, azar que ele tá aqui, sem nem se preocupar com todo aquele sigilo. E aí o Albi quer ir ver o verdugo. E fica marcado pro dia seguinte, que aí eles vão ir lá ver aonde tá o verdugo. O Thomas ficou, tipo, muito fascinado com tudo aquilo. Mas de primeira, ele não entendeu o motivo da excitação dos outros. Porque, tipo, ele inclusive se pergunta se isso nunca aconteceu antes. De alguém encontrar um verdugo morto, né? Mas, tipo, logo na sequência, assim, é um pensamento e logo em seguida já vem a resposta. E ele descobre que não, tipo, nunca aconteceu antes. Ninguém nunca encontrou um verdugo morto. Então, mais uma coisa estranha acontecendo. E é importante falar que ele pensava constantemente na guria que tinha subido lá na caixa. Na ligação que ele sentia com ela. Tipo, mesmo sem nunca ter visto ela na vida. Sabe de nada, inocente. Perceberam, né? Aí depois que o Ben foi lá, flechado, atingido, todo mundo pensou que ele tinha morrido. Era óbvio, né? Mas na verdade não. A gente descobre então que ele vai ser mandado para o Amansador, que é uma espécie de prisão. Eu não vou passar a mesma emoção do que acontece no livro, mas a expulsão do Ben foi um momento que até agora, pelo menos até agora, bem sofrido para todo mundo. É verdade. E pro leitor também. Ele infringiu uma regra, né? Não se pode ameaçar, não se pode matar um clariano.
E, tipo, os caras ali, né, seguem essa regra à risca, né? Sim, porque senão não existe ordem, né? Como o Newt mesmo fala logo depois. Sim, vocês já perceberam, né? O Thomas é a desordem. Assim, pessoal, foi terrível. Foi psicologicamente falando, tipo, terrível. Porque o Ben toda hora, tipo, tava ali pedindo, meu Deus, misericórdia, meu Deus. Não. Bah, é complicado. Porque mais lá pra frente, tipo, mais lá pra frente da saga, tipo, tu vai descobrindo algumas coisas, tu vai descobrindo a verdade, tu vai vendo que ele não tava... Tá, ok, ele sofreu uma flechada. Entendi. Ele foi... Ele sofreu uma flechada, ele foi atingido, tal, ok. Mas tu vai percebendo que, tipo, ele não tá totalmente errado, entende? Meio que faz ele não sentido tá errado. Ele ter, tipo, meio que essa perseguição pelo menino Thomas. Tem uma partezinha que o Thomas indaga o Albie sobre o porquê dele odiar tanto ele. E o Albie fala pra ele que não se trata de odiar ou não, mas sim que desde que ele chegou ali, as coisas começaram a ficar estranhas. 2 novos clarianos em 2 dias, sendo um deles uma menina, o que ia contra, tipo, todos os costumes deles. Não que isso seja errado, gente, pelo amor de Deus, é só porque, tipo, né, eram 50, 60 guri e, tipo, nunca tinha existido uma guria. Então, quando aconteceu, foi fora do comum. E também aconteceu o fato do Verdugo morto, o Ben tentando matar ele, entre várias outras coisas estranhas. Então, sim, tava tudo realmente diferente, como já dizia o bilhete que a guria tava na mão. Um novo dia começou na clareira e o Newt foi acordar o Thomas para tentar mais uma adaptação em uma nova atividade. E dessa vez foi desbastador. Aí vocês vão me perguntar, o que é um desbastador? Os desbastadores cuidavam do trabalho no jardim, plantando, cavando buracos, podando, essas coisas mesmo de jardineiro. Não sei por que eles não botaram jardineiro, botaram essa palavra difícil aí que eu não sei nem pronunciar. E o Thomas já aproveitou o gancho ali, né, pra tentar conseguir mais informações sobre os corredores. Menina atrevida. Sempre, ousadia e alegria. Nossa, Rafa. Eu vi essa frase hoje, meu. Ai, meu Deus do céu, pesou aqui. Não. Continua. E aí ele descobriu que os corredores são os mais inteligentes da clareira. Em todos os sentidos, tá? Porque tudo depende deles. Eles são a esperança dos outros clarianos. Então, é um peso bem grande, né? Tu saber que as pessoas precisam de ti pra te poder sair dali, pra te poder sair daquela prisão. Então, né, fica aí, né, a reflexão sobre o peso das coisas. Ele também descobriu que o Newt, na verdade, era um corredor até pouco tempo atrás, mas ele acabou se machucando e teve que parar. Mas, as conversas com o Newt eram muito mais agradáveis do que as conversas com o Albie, que era, chato de certa forma. O Newt gostava do Thomas, sabe? Que nem eu falei lá em cima, a gente sente essa conexão. Então... O santo bateu, né, gente? É, né? E aí ele acaba falando isso pra ele, E nessa conversa, ele fala pro Thomas que se ele parar de falar sobre o assunto de virar um corredor, porque assim, ele tá infernizando todo mundo que ele quer virar um corredor. E aí o Newt fala, né, que se ele parar com esse papo, ele vai apresentar o Thomas pro encarregado dos corredores. Obviamente, o Thomas ficou realizado, afinal de contas, esse era o maldito objetivo dele, né? Se eu entrasse no labirinto, a última coisa que eu queria ser é corredor. Eu sou gorda, não ia nem conseguir correr, então não. Não, eu vou morrer, não vou. Não, é só o Thomas mesmo, né? Pelo amor de Deus, que gana. Intuição, tudo aquilo ali que ele tá passando é intuição. Se eu entrasse lá, minha intuição ia ser me jogar de cima do muro.
Eu não consigo nem correr nem 5 minutos na esteira. Que é um negócio ali que tá parado. Tá louco. Bom, o Thomas, então, nosso menino trabalhador, tava ali encarregado, ele ficou encarregado então dos jardins. Nada demais, né? Assim, né? Mas era um trabalho, um job que ele tinha ali pra passar o tempo e ficar ali, né, planejando o que ele queria fazer, né? Porque o menino, ele não descansava, a mente dele era... Ele satisfez então a vontade ali do Thomas e foi dizendo ali, né, contando quais eram as opções de trabalho que tinha ali dentro do labirinto. Agora eu vou listar, tá, gente? É bastante. Tinha os construtores, os aguadeiros, embaladores, cozinheiros, cartógrafos, socorristas, desbastadores, meu Deus, né? Tem mais, peraí. Açougueiros e corredores. Sim, gente, era muita profissão, mas todas são bem autoexplicativas, né? Dá até pra imaginar o que, tipo, o que sejam, né? Embaladores, cozinheiros, né? Mesmo eu não acreditando, o Thomas já tava se sentindo confortável. Tava se sentindo ali um clareano nato. Por mais que eu achasse que não, né? Mas é legal ver a transição dele, tá? Vou falar bem dele aqui, tá? Calma. Todos passaram por aquilo. Todos tiveram os mesmos sentimentos que o Thomas teve. Então, é assim, todo esse pessoal passou por esse processo de adaptação. Então, é legal ver, assim, pela primeira vez, como uma pessoa se sente chegando ali. Porque eu imagino que, bom, tirando a primeira pessoa que chegou ali, que deve ter ficado tipo, meu Deus, né? Sim. Vou morrer aqui, né? Mas os próximos que chegaram, provavelmente questionaram as mesmas coisas que o Thomas questionou, entende? Então, tipo, o que o Thomas tá fazendo, provavelmente foram o que os outros fizeram. Eles tiveram que se acostumar. Só que, tipo, o trabalho mesmo de a gente saber como é que as pessoas ficaram, ficou com o Thomas mesmo, né? Olha, eu posso estar muito errada, mas eu acho que mais pra frente, em algum momento, a gente descobre que o primeiro... Aí que tá a diferença entre o filme e o livro. No filme, eles botam como se o Albie tivesse sido o primeiro e ele teve que passar esse 1 mês sozinho. Só que no livro, não é assim. No livro chegou mais de um. Eu acho que chegou 2, eu não me lembro. Mas, tipo, chegou mais de um. Então, tipo, eles tiveram esse tempo pra se adaptar juntos. Pois é, no filme dá aquele entender, né? Realmente que o Albie foi... Entender não, né? Eles confirmam. Sim, no filme eles mesmo, confirmam. Né? Que o Albie foi o primeiro. Tipo, imagina, né? A mente de uma pessoa chegando primeiro, sei lá, ficando 1 mês sozinho. Quase 1 mês, tipo, é inimaginável, né? Imagina. O Thomas chega ali até que foi fichinha, né? Já tinha todo mundo ali mesmo. Pegou o embalo de todo mundo. No livro, eles, tipo, mais ou menos confirmam que o pessoal vai chegando de mês em mês, né? Assim, né? Tem bastante... É um período bastante longo, né? Entre um recruta novo, né? Digamos assim. Mas, gente, a mente do Thomas, ok, ele pode estar lá pensando, ai, meu Deus, eu estou me sentindo bem aqui, eu acho que eu tô gostando daqui e tal, tenho os meus sentimentos, my feelings. Mas, assim, a verdade é que a mente do Thomas tava lá nos corredores, né? A gente fica sabendo, então, que o Albie e o Minho foram entrar dentro do labirinto. Eles entraram lá pra dentro pra investigar a morte de um verdugo. E, né, que essa investigação acabou demorando um pouco. Eles acabaram demorando pra retornar, o que causou ali uma preocupação com o pessoal que tava ali na clareira. Principalmente com o Newt. O Newt todo preocupado. Meu Deus, se ele não voltar, eu vou ser o líder, eu não tenho condições. Não é nem por isso, é porque o Newt, tipo, realmente amava o Albie, né? Tipo, eles tinham aquela coisa de irmão. Sim. Então, tipo, não só o Albie, mas o Minho também, né? Pelo amor de Deus. Sim, pra mim é... O Newt realmente se preocupava com o pessoal, né? Ele, tipo, parecia o paizão, sabe? Uhum. Mais do que o próprio Albie. Porque com certeza, eu odeio o Albie nos livros. Meu Deus do céu. No filme, o Albie é o que parece o paizão, né? Exatamente, mas é um baita um trouxa nos livros. Mas aqui não. Aqui ele, tipo, só... trouxa e ignorante.
Então o Newt acabou perdendo as esperanças depois de passar mó tempão ali parado na frente das portas do labirinto. E o Minho e o Alby não apareceram e ele tava em pânico, tipo, acabou, morreu, sabe? Porque a gente sabe que ninguém passa uma noite no labirinto e sobrevive, né? Pelo menos isso eles manteram. Até então, né? Até então, né? E as portas já estavam, tipo, praticamente fechando. Ainda não estavam fechando, mas estavam, né, quase na hora de fechar. Então não tinha muito o que fazer. Mas o Thomas, curioso, ficou ali. E aí ele foi ficando. E as portas, enfim, começaram o processo de se fechar. E aí, nesse movimento ali de se fechar, mas ele viu de repente, assim, tipo, meio que de relance, o Alby e o Minho vindo na direção da porta. Mas não ia dar tempo. Tipo, faltavam segundos pra porta fechar por completo. E eles ainda estavam a uns 30 metros da porta. Então, tipo, impossível eles chegarem a tempo. Então, previsivelmente, o Thomas não deu ouvido pros gritos do Newt, que tava desesperado, gritando pra ele não entrar no labirinto. E ele entrou, tipo, óbvio. Fuck you. Bye. Entrou. E aí ele entrou. Ele levou um xixi do Minho por ter sido tão burro. E, tipo, eles ficam ali discutindo e tal, que não tem o que fazer, que eles vão morrer. O Minho tá desesperado. Tipo, o Minho literalmente entra em pânico, pega ele pela gola da camisa, tipo, filho da mãe. E aí ele acabou deixando o Thomas sozinho. Como se fosse culpa do Thomas, sim, né? Tipo, porque, mas, tipo, vai descontar em quem? Tipo... Viu? Tô defendendo o Thomas, gente, viu? Não vem com essa. E aí, tipo, né, nesse pânico dele ali, acabou aparecendo de longe, assim, bem de longe, eles começaram a ouvir os barulhos dos verdugos, né? E o Minho já tava em pânico. E aí ele simplesmente disse pro Thomas correr e continuar correndo. Então, assim... Foi uma baita sacanagem que ele fez? Foi, por quê? Porque ele deixou o Thomas sozinho com o corpo do Alby, tipo, totalmente inerte. Então, o que o Thomas ia fazer? O que ele pôde fazer foi erguer o corpo do Alby na era que era alta ali dentro do labirinto, né? Nos muros. Aí, inclusive, ele sobe na era junto com o Alby pra dar sustentação, pra ele conseguir se equilibrar nesse movimento ali. E essa parte também é bem diferente no filme. Tá louco. Essa parte é muito boa no livro. E olha, tem que confessar que é uma mão o que ele faz com o Alby. Meu Deus do céu. Mas, no fim, deu tudo certo. Até eu cansei lendo. Tava cansada por ele já. Imagina o fôlego pra carregar. Sim. Pra subir o corpo do outro. Exatamente. É porque ele serviu tipo mas uma âncora ali, né? Mas ele que deveria estar todo... Imagina mais o Thomas, né? Que tava todo sobrecarregado, a adrenalina ali batendo. Tá louco. Deus livre. Mas no fim, tipo, deu tudo certo, né? Já te falei que deu tudo certo. E aí... Deu tudo certo? Como assim? Não deu, não. A parte de prender o Alby deu certo. Ponto. Morreu aí. E aí o Thomas viu a palavra cruel em um besouro mecânico. Aí ele teve certeza de que ele tinha visto a palavra cruel. Antes ele só desconfiava. Agora ele tinha certeza. E aí o bagulho começa a ficar louco. Só que vocês só vão descobrir no próximo episódio, mas a gente vai adentrar. Tá, gente, vou frisar mais uma vez, igual a Rafa falou. Quem fica preso no labirinto à noite morre. Deu, acabou, esquece, meu amor. Tipo, fica loucão igual o Minho mesmo, sabe? Igual o Ben. Corre feito loucão. Não, aí tipo... Eles... Como assim? Fica loucão que nem o Minho. Sim, porque o Minho saiu correndo, tipo, tchau. Sim, mas ele entrou em desespero, tipo, ele sabia que ele ia morrer. Ele foi tentar se esconder. Então, por isso que eu tô falando, fica louco igual o Minho. Coitado. Tipo, tchau, adeus, uhul. Aí deve ser horrível, a gente imagina. Thomas, então, na melhor das hipóteses, teve aquela ideia, então, de escalar um muro, né? E se esconder
entre as eras, né? As folhas. Só que assim, gente, o Verdugo, ele era um bicho mecânico também. Só que parecido, pensa assim, numa Aragog, a lá Harry Potter. Então assim, o bicho tinha patas. E ele escala. Ele não fica no chão. E é claro que o Verdugo escalou o muro que o Thomas estava. Essa parte é muito boa. Gente, assim, antes de finalizar, vale a pena, tipo, ressaltar que os verdugos, esses bichos, né? Eles também andavam durante o dia no labirinto. Não só à noite, diferente do livro. Então, tipo, não é uma diferente coisa do livro, exclusiva. não, desculpa. Diferente do filme. Do filme, exato. Então, tipo, tá aí, né? Vale ressaltar que, tipo, as coisas realmente eram bem mais perigosas, né? Sim. Do que a gente imaginava, né? Sim, e tipo... Parece que no filme tudo é controlável. E tipo, esses besouros mecânicos, por exemplo, já é meio que... já vou meio que engatar na minha opinião, beleza? Então, daqui em diante, já vou fechar minha opinião. Vou engatar no que a Andressa falou ali. Esses besouros mecânicos, eles não existem no filme. E aqui no livro, esses besouros mecânicos, eles servem para trazer e levar informações. Então, tipo, eles meio que dão um norte ali pros verdugos, pra eles saberem aonde tem alguém pra atacar. Tipo, é uma coisa meio estranha. Mas tá, vamos lá. Tipo, é que tem muita coisa que tem no livro que não tem no filme. Então, tá, respira, Rafa. Respira, porque senão vou querer socar a televisão cada vez que eu ver esse filme. Bora lá. Eu amo de paixão esse livro. Eu amo de paixão essa saga. Eu amo Thomas. Não é bem assim. Eu não... Tá, eu amo. Eu gosto dele. Eu acho ele um... Não vai enganar. Não vai enganar o pessoal. Porque eu sei que tu ama. É que assim... É que eu amo o Thomas porque ele é interpretado pelo amor da minha vida, que é o Dylan O'Brien. Então, assim... O crush. É diferente. Rola uma coisa ali, né? Que já vem desde Teen Wolf. Tá, vamos por partes, senão eu vou me perder. Essa primeira parte do livro, a gente entende melhor quem é o Thomas. Tá, tipo, beleza, nem ele sabe quem ele é. Mas a gente consegue entender os devaneios dele, os instintos, os desejos que ele desconhece. A gente consegue se perder nos pensamentos dele, assim como ele também se perde. Mais ou menos isso. Eu acho que sim, o livro é um pouco, talvez bastante previsível em alguns aspectos. Tipo, por exemplo, era óbvio que ele ia entrar no labirinto. Era óbvio, tipo... Mas, né? Tá. Isso... Pra mim, tá? Isso é uma coisa pessoal. Não estraga a leitura. Porque a gente fica curioso com os próximos passos que os personagens vão dar. A gente fica se perguntando, tipo, quem tá por trás de tudo isso? Quem é a guria que apareceu lá? Ou seja, assim como o Thomas, nós também temos mais dúvidas do que certezas. E o que deixa a leitura muito mais instigante, tipo, sem sombra de dúvidas. E eu me incomodo demais, é sério, tipo, eu falei lá no começo e eu vou falar aqui de novo. É uma coisa que realmente me incomoda, é uma coisa que realmente me desagrada. Que é a maldita da adaptação que foi feita pro cinema. Porque, tipo, eles mudaram características importantes de personagem, sabe? Tipo, por exemplo mesmo, o Albie, que a gente já mencionou aqui no filme de novo, né? A mesma coisa que eles fizeram lá em Como Eu Era Antes de Você, por exemplo, né? Que aqui no livro o personagem é um saco e no filme eles passam uma imagem totalmente diferente. As mudanças de ambiente também me incomodam muito, porque, tipo, coisas importantes eles cortaram... Como, por exemplo... Nossa, o meu parecer é muito diferente do que o teu. Eu super adorei o filme. Sério? É que, tipo Sim. assim... É que eu sou chata com adaptação, então, né?
Não, eu sei, eu te entendo, né? Realmente as coisas não são iguais e o pessoal pesa na mão, né? Eles fazem de propósito. Tipo assim, eu acho que... se tu pegar o filme e tu pegar o livro, cara, tu não diz que é a mesma história, tu não diz que é a mesma coisa. Porque a vibe do livro, ela é totalmente diferente da vibe do filme. Mas aí é com qualquer livro Não. barra filme, né? Eu discordo totalmente, porque, cara, se o livro tá ali, tá pronto, ele tá tentando te passar uma sensação, o filme tem que, pelo menos, ser semelhante. E aqui é totalmente diferente. Mas é por isso que eu tô falando, tipo, isso não acontece. Tipo, em nenhuma questão, não é no Maze, não é exclusivo do Maze, é tipo não de é todos exclusivo. os filmes e livros adaptados. É só uma coisa que tem filmes que eles conseguem fazer um pouco melhor e tem filmes que eles conseguem, tipo... Meu Deus. Tipo, no filme, ele foi o único a matar um verdugo. E é só ele e o Minho que viram um verdugo e sobreviveram pra contar a história. Diferente daqui, que todos já viram os verdugos através daquela janelinha lá, que eu comentei lá, que tem no muro. E não, o Thomas não foi o único. Então, tipo, essa exclusividade que botaram pra ele... Tá, beleza, eu sei que ele é o protagonista, mas me incomoda um pouco, porque ele não é o único pra tudo. E, tipo, sabe... Pra mim, assim, o primeiro livro até dá pra engolir. Eu critico muito a adaptação? Sim, com certeza. Mas, a partir do segundo livro, é sério, dá muita vontade de chorar. É inacreditável como eles conseguiram errar tanto numa adaptação, tendo uma história tão redondinha pronta. Então, assim, se tu gosta do primeiro livro, do primeiro filme... Beleza, tipo, ele tá um pouco diferente do livro? Claro que tá. Mas ainda, né, tá ali no balanço. Agora, a partir do segundo, cara, é sério. Se tu já leu essa saga, tu provavelmente... Não dá spoiler do segundo, não que pode ser spoiler. Que a gente... Bem capaz. A gente faça aqui um book série do próximo, né? Mas se tu já leu o segundo livro, se tu já leu a saga, tu com certeza deve detestar também. Porque, tipo, né... E, sei lá, pra mim, assim, era só fazer um bom trabalho, sabe? Tipo, infelizmente, um baita livro, mas injustiçado. Mais um aí que entra pras injustiças do cinema. Gente, pra mim é muito difícil separar o livro do filme. O filme, tipo, ele tá quase igual ao livro. Claro, como a Rafa falou, muda algumas coisas, muda a personalidade do personagem. Muda, a gente sabe, a vida não é bela. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler sagas que foram, tipo, lançadas depois do final de Harry Potter. Gente, eu não sou preconceituosa, tá? Calmem. Mas não é isso, sabe? É que porque logo depois aconteceu, o final de Harry Potter, teve, tipo, um mutirão de sagas. Todo ano lançava 2, 3 novas sagas de adolescentes. E por mais que eu amo, por exemplo, tipo, Jogos Vorazes... que também foi bem nessa época aí que veio milhares de outras sagas. Também foi bem nessa época aí que também veio milhares de outras sagas que acabaram fracassando porque fizeram uma adaptação pro cinema muito bosta, sabe? Tão bosta que, por exemplo, eu como telespectadora, como ali assistindo o filme, não teria o mínimo de interesse de ler a saga, de ler o livro. Maze não foi uma delas. Né, eu vi todos os filmes antes de ler o livro. E de longe, tipo... Correr e Morrer é o melhor. Tipo, tanto do livro quanto do filme. Mas voltando pro livro, eu adorei o início, né, dessa história. Ela te prende. Mesmo partindo ali da ideia, tipo, de uma saga meio que adolescentes e tal. Fim do mundo, apocalipse... Tipo, gente, é um labirinto, sabe? Nem nos meus sonhos mais loucos eu iria pensar e pôr pessoas dentro de um labirinto pra sobreviver. Então tá, esse foi o nosso primeiro episódio sobre o livro Maze Runner, Correr ou Morrer. E a gente agradece muito se vocês aguentaram ficar até aqui.
E a gente espera também que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma sugestão, crítica ou comentário, mandem e-mail para loucaodisseia@gmail.com com o assunto Bookseia. E não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, @loucaodisseia, e de se inscrever no nosso canal do YouTube, que é super importante. Inclusive tem uma playlist, né, no YouTube do Bookseia. Né? Se você não quiser escutar aí pelos agregadores de podcast, tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pode ir lá no nosso YouTube. Tem uma playlist maravilhosa de todos os episódios, incluindo esse, Claro. né? Lá no YouTube. Então é isso, gente. Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima. Tchau! Beijo!